Perdas e luto. Quem nunca sofreu uma dor por lutos e perdas? Sou Valdir Brizola e é um prazer poder compartilhar experiências que nos ajudam a superar nossas dores e sofrimentos. Ninguém está livre do luto e de perdas. Meu propósito é contribuir para uma vida melhor, uma vida com melhor qualidade e poder te ajudar a se tornar cada vez mais um pouco melhor como pessoa. Se você achar relevante esse conteúdo, convido você a inscrever-se no canal e a deixar o seu comentário para que mais pessoas sejam alcançadas. Quando falamos de luto e perda, não estamos necessariamente falando de morte. Pode ser a perda de uma pessoa que se mudou, uma amizade rompida, pode ser a perda de um objeto especial, pode ser a perda do emprego, a aposentadoria, divórcio, o término de relacionamentos afetivos, a separação dos pais, ou mesmo o final de uma carreira. Quando percebemos assim o quanto maior for a ligação afetiva, maior será o sofrimento. O luto é um processo natural que todos nós passamos e, de modo geral, não precisa de acompanhamento médico ou de medicamentos, mas precisa ser bem elaborado. No caso de aposentadoria, por exemplo, ou da perda do emprego, não é apenas a perda do trabalho, mas é a perda do senso de utilidade, da função, é a perda da influência profissional que exercemos ou mesmo a influência como pessoa. Empresas costumam preparar emocionalmente os funcionários que estão próximos de aposentar, incluindo os colegas que ficam, para melhorar o ambiente e preparar as pessoas para o futuro. Então, o luto envolve a perda da perspectiva de vida. Pode ser até mesmo um sonho frustrado. Estudiosos dizem que há 5 fases no processo de luto. A primeira é a fase do choque, choque diante da perda. Dizemos, como foi acontecer isso comigo? E aí começamos a querer entender o que de fato aconteceu, né? Depois vem a raiva. A raiva é outra forma de nos proteger. É a raiva de si mesmo, por perder algo ou alguém tão importante. É a raiva por não termos sido capazes de evitar aquilo, como se pudéssemos fazer algo para impedir. Nessas horas, muitos se revoltam com a própria vida, se revoltam com a fé, a religião e até contra Deus. Caso você ou alguém que você conheça esteja passando por isso, não se desespere, nem se culpe. Não tem nada a ver com pecado nisso, não tem nada de errado nisso, é normal. No processo de elaboração do luto, haverá tempo para a reparação das coisas inadequadas que porventura fizermos. Depois vem a depressão. A depressão é diferente da raiva. A raiva é aquela explosão quando nós colocamos nossos pensamentos, sentimentos para fora. A depressão é diferente, a depressão é silenciosa, é introspectiva. A depressão nos paralisa por causa dessa tristeza profunda diante da perda. Depois vem a fase da negociação. A negociação é a parte do processo em que a pessoa tenta salvar aquilo que perdeu. Tentamos reverter a situação. A pessoa começa a dizer, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse agido de uma forma diferente, de outra maneira. E começa a negociar, a fazer promessas e aí diz assim, bem que podia me levar no lugar dela. Ou, no caso das separações, a negociação com a relação com os filhos, fazendo promessas de renúncias, de mudanças pessoais. E por fim vem a aceitação. A aceitação é a última fase na elaboração do luto. Quando o enlutado consegue lidar com a perda com menos sofrimento, né? A pessoa começa a ressignificar a perda e a aceitar que a perda pode ter tido uma razão importante. Então, ressignificar, dar um novo sentido e pensar num possível propósito e razão daquela perda pode sim aliviar a dor e o sofrimento e nos ajuda a nos abrir para outras possibilidades e novas perspectivas de vida. Assim, a pessoa vai retomando a normalidade da vida e vai se adaptando à nova realidade. Vai caminhando assim para o final do luto, não é? Não significa que temos que passar por todas essas fases e que elas sejam exatamente nessa ordem, não. Porém, a prática de rituais de luto são fundamentais. São fundamentais no processo de cura da dor e do sofrimento pelas perdas.
Muitas vezes é fundamental buscar apoio de profissionais, evitando processos mal elaborados e que venham a travar a nossa vida por muitos anos. Nessa pandemia do Covid-19, por exemplo, vivemos muitas experiências de luto e perdas não elaboradas. Muitas famílias não puderam velar a morte dos seus entes queridos. Se esse for o seu caso, busque apoio. Busque apoio e ajuda de pessoas habilitadas para te ajudar a atravessar esse processo. É possível sair e retomar a vida. Uma elaboração equilibrada, saudável, acontece quando nós conseguimos transformar uma experiência de dor em aprendizado. Um aprendizado positivo para a vida. E não só para nós, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor. É importante saber que processos de luto, em caso de morte, podem durar até 2 anos ou mais. Precisamos aprender a vivenciar as nossas perdas e os nossos lutos, mas não podemos fazer isso de maneira inadequada. Então, se essa mensagem fez bem ao seu coração e de algum modo lhe ajudou, compartilhe com seus amigos. Bênção compartilhada é bênção multiplicada. Que o bom Deus console o seu coração e fortaleça as suas emoções para que você vença os desafios da vida. Um grande abraço, Deus te abençoe.